E o pastor Zé Gomes ministra para essa terceira aula do primeiro trimestre da classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical a temática a encarnação do verbo. Lição essa, que tem o seu texto áureo em 1 João 14, e a verdade prática diz que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, vamos acompanhar a aula do nosso querido pastor Zé Gomes e esteja preparado com papel, caneta, sua lição de escola dominical, prepare sua aula e você estará acompanhando um dos maiores professores da nossa atualidade no que tange escola bíblica dominical. A sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Lê de novo. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. O que o autor está dizendo é que a morte de Jesus, ela é bem documentada, com provas internas presentes nos evangelhos, ratificadas pelos apóstolos, pelos seguidores de Cristo, bem como também por provas extrabíblicas, históricas, até mesmo de pessoas que não tinham convívio cristão. A prova clara de que Jesus viveu entre nós, morreu e ressuscitou, está documentado nas Sagradas Escrituras. Mas deixa eu te dizer mais. Isso não é questão de teoria, isso não é questão de se analisar o que a arqueologia diz, o que a história diz, o que a ciência diz. Crer em Jesus não é buscar um argumento científico, um argumento histórico, um argumento arqueológico. Crer em Jesus é ter a vida impactada pela revelação dele. Só se crê em Jesus pela revelação dele. Porque 1 Timóteo 3,16 diz: grande é o mistério da piedade. Ou seja, aquele que se manifestou em carne, visto dos anjos, crido no mundo, recebido na glória, só se pode crer nele se tiver fé. Você pode fazer os maiores seminários, você pode fazer a melhor teologia, você pode estudar com o doutor que você quiser. Mas, se Jesus não se revelar a você, você jamais será convertido. Aliás, em João 16, 6, 8 está escrito que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós falamos aqui na aula passada, o apóstolo São Paulo tinha toda uma estrutura para crer e viver como um judeu nato que ele era. Mas ele só pôde crer em Jesus quando Jesus se revelou a ele. Quando ele ouviu a voz de Jesus, em Atos 9. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então deixa eu dizer logo para início de conversa. Não adianta estar na internet procurando vídeo sobre Jesus, procurando professor que fale sobre Jesus, procurando doutor explicando Jesus. Se tu não crê nisso aqui, o resto é balela. O resto é conversa fiada. Se você não crê nisso aqui, você vai acreditar em palavras de homens. Isso aqui é inspirado. 2 Timóteo 3,16. Isso aqui veio do céu. O Senhor Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que lá em Mateus 16, do 17 a 18, Jesus disse: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Crer em Jesus é algo que só se pode ser revelado pela fé e o convencimento do Espírito Santo de Deus. A outra coisa que nós queremos salientar aos nossos irmãos e aos que nos escutam, essa lição é muito séria hoje. Tem professores na internet, tem professores nos seminários, tem professores na universidade negando a Bíblia, negando Jesus. Mas eles acreditam em rascunho dentro de caverna, que eles nem sabem como foi aquilo, dizendo que se trata de inscrição que os homens fizeram. Acham um grande osso e diz: isso aqui é de um dinossauro, todo mundo acredita. O que escreveu Platão, ou outros historiadores que eles nem sabem a própria realidade, eles defendem com unhas e dentes. Mas a maior prova de que Jesus existe e que ele é vivo, não é o que o professor diz, não é o que o livro de teologia diz, é ele dentro de você. É a transformação que ele faz na sua vida. Então eu vou te dar um conselho, querido e amado irmão. Não fique gastando tempo com o professor de grego e hebraico que estudam essas línguas e que usam a mesma para dizer que a Bíblia é em verdade, que tudo foi mentira. A maior prova incontestável é Jesus vivendo dentro de você. É a alegria e a paz que ele dá para a sua vida. Por isso, nada melhor do que fazer como a mulher samaritana. Em João 4, vinde e vede um homem que disse tudo sobre a minha vida, não será este o Messias? A experiência do outro é boa, mas a melhor é a tua própria experiência. Por isso que a mulher samaritana, quando evangelizou os samaritanos, eles disseram: agora não é porque tu falaste, mas nós temos visto e ouvido que ele é o Messias, o Filho de Deus. Agora nós vamos para o texto bíblico. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O que era desde o princípio,
O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá. O autor ele está usando 3 passagens bíblicas para provar a encarnação do verbo. Diga-se de passagem que, em especial, essas passagens de João era para refutar um movimento gnóstico. Um movimento chamado de gnosticismo. Como era o nome do movimento? Gnosticismo. Esse movimento, chamado de movimento gnóstico, ele tinha 4 itens. Na verdade, era um tipo de filosofia ou um movimento filosófico que aconteceu entre os primeiros séculos, que foi uma dor de cabeça, que foi um embate para com os cristãos. Que esse tipo de movimento religioso e filosófico, ele carregava um dualismo. Por que um dualismo? Porque eles diziam que a matéria era má, o corpo era maléfico. Eles diziam que o mundo criado também era maléfico e foi criado por um tal de demiurgo. Então veja que eles ensinavam estas coisas. E eles diziam que para a pessoa chegar a uma salvação perfeita, tinha que trilhar o caminho da gnose. A gnose era um conhecimento secreto divino, que era só para aqueles que eram os iniciados. Aqueles que tinham uma ideia, é tipo hoje, é por isso que na hora que eu começo a ler essas coisas, aí Deus me leva para o outro lado. Olha, o que tem de pastores e o que tem de profetas, dizendo que tem um conhecimento especial mais do que os outros, hein? Que ele está no nível superior. Olha, tem irmão que diz, Deus me deu um nível tão elevado. Não, se você disser, eu estou buscando a Deus mais, eu estou orando mais, é uma coisa. Mas Jesus disse aos discípulos, tudo que o Pai me deu, eu revelei a vocês. Fora do que Jesus revelou, não tem mais revelação profunda. Entenderam agora? Tu tá aí, cara? Então vamos botar o pezinho aqui no acelerador, vamos na marcha. Estamos só começando, na primeira, na segunda, depois vamos esquentando aqui as turbinas do avião. Escutem bem. Não existe essa, na nossa fé, na nossa igreja, no meio da Bíblia, alguém tem um conhecimento mais secreto. Não existe essa de um iniciado começar do 0 e ir para o grau 2, grau 3, grau 5, graus, até chegar ao 7º grau. Os judeus tinham muito desse negócio de 7 céus, 7 anjos, né? Assim, não existe essa. E a maçonaria vai até o grau 32. Todas as seitas e religiões do mundo, elas têm, para os seus iniciados ou iniciantes, ela tem um grau, não é assim? Esse aqui é menor, esse aqui é maior. Esse aqui, Jesus acaba e diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar na minha seara. Aí, um chega no horário da manhã e o outro chega já findado o dia, não é assim? Aí Jesus começa pelos últimos. O que ele deu para o último, ele vai dar para quem? No reino de Deus, não tem maior Abraão, maior Jacó, maior Moisés. No reino de Deus, só tem um que é grande. Quem é o grande? É Jesus Cristo, é o Pai eterno. No reino de Deus, todos que aceitam a Jesus são iguais. Falei. Ah, sim. O problema é que tem uns que buscam mais isso com santidade, com humildade, sim, e recebem mais. Aí recebe. Esse receber é que ele estreita a intimidade mais com Deus. Agora, ninguém pode dizer assim, olha, Jesus me revelou mais para mim do que para o irmão. Não, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, venha ao Pai, senão, por mim. Então preste bem atenção. Jesus estava deixando claro que o caminho para a espiritualidade, meu Deus do céu. O caminho para a espiritualidade quem é? É Jesus. Agora, se ele abrir o caminho, se eu quiser, aí como o irmão César está dizendo, ele abriu o caminho, me deu a palavra, me deu a oração, disse que se eu buscar eu tenho. Se eu me dedicar mais, eu vou ter mais intimidade. Mas eu não vou ter mais salvação do que o irmão. Por exemplo, o pastor Wagner, ele crê em Jesus Cristo, ele sabe que Jesus é o Senhor, aceitou o evangelho, ele é salvo. Mas se ele não se alimenta constante da palavra, não ora, não jejua, não busca Deus, é claro que ele é salvo pelo Calvário, ele não é salvo por estas obras. E também ele já recebeu toda a revelação. Agora, quem busca mais, tem mais intimidade e mais sensibilidade. Entenderam agora? Então veja bem, o gnosticismo, ele era marcado por esse dualismo que nós podemos ver aqui, era um dualismo cósmico, e quando você atenta para isso, ele dizia que o mundo material estava maléfico, ele dizia que a matéria era maléfica, e muitas ideias negativas que nós trouxemos do corpo, veio do gnosticismo. A cultura grega, porque essa cultura era uma cultura platônica, Platão dizia que o corpo não valia nada e a alma estava presa aonde? Ao corpo, dentro do corpo. Então, tinha que libertar para o homem viver. Então, o gnosticismo era dualístico. O gnosticismo tinha uma gnose da salvação. Ou seja, eles diziam que para a pessoa ser salvo, tinha que ter um conhecimento secreto e espiritual. E Jesus não trouxe conhecimento secreto. Ele diz em Mateus 11, graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos grandes, aos sábios, mas revelaste a quem? Aos pequeninos. Ou seja, Jesus não escondeu. E ele disse assim, aquilo que eu digo dentro de casa, pregai aonde? Nos telhados. Então, na nossa vida cristã, não tem gnose espiritual. Jesus, ele dá o conhecimento para todos. E quando nós lemos 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. E vem aonde? Ao pleno. Ele não usou metade. Ele usou como?
pleno conhecimento da verdade. E João 8,32, conhecereis? E a verdade? Então pronto, Jesus não tem gnose. Não existe essa. Aí ele está me mostrando aqui algo maior. Aí fica na igreja hoje, um irmão dizendo, esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. Todos nós temos o mesmo conhecimento que nos salva, que nos liberta. Aí quando alguém diz assim, mas o fulano buscou... Não, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, o Espírito que sabe a necessidade do corpo, ele reparte para aquilo que for útil. Não é que tu é mais poderoso do que o irmão fulano. Meu Deus do céu. Vocês entenderam agora? Aí, quando você fala dessa questão, e o pastor Adalberto falou uma coisa, eu nem ia falar, mas ele falou, Mateus 7,7, se você ler o contexto, olha o que a Bíblia diz. O que pede recebe, o que busca, acha, e o que bate. Aí, sabe por quê? Ele estava dizendo que a oração ali, ela te dá discernimento. Ela te dá um nível, porque quem ora, deixa eu dizer uma coisa que é interessante para vocês, quem vive na intimidade com Deus e na palavra, ele tem um nível de espiritualidade que ele não se exaspera, que ele não perde o controle. Pode até a oração não ser respondida como ele quer, mas ele não perde o equilíbrio. Por isso que Paulo diz, eu em tudo já sei estar contente, equilibrado. Aí quando ele diz, quem pede recebe, ele está falando que a insistência da oração é maravilhosa, porque a oração te dá equilíbrio. A oração, ela te ajuda a não jogar pérolas para quem? Para os porcos. A oração, ela te ajuda a não jogar as coisas sãs para quem? Aos cães. Então em Mateus 7, quando ele diz, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, ele está dizendo, orem, porque a oração ajuda vocês a serem criteriosos. Quem ora sabe discernir as coisas. Quem ora não é um fanfarrão, quem ora não é um louco, quem ora não é um descontrolado. Quem ora tem equilíbrio. Então veja bem, nós não temos gnose espiritual. A outra coisa, a visão da matéria. A matéria, o mundo físico, era visto como, eles diziam que esse mundo físico, ele tinha uma centelha divina presente no ser humano. Essa é a visão pessimista da matéria. O corpo e o mundo físico eram vistos como prisões para a centelha divina do ser humano. Olha, o mundo que Deus fez era péssimo? O mundo que Deus fez era maléfico? O mundo que Deus fez tinha defeito? Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo era bom. Então, a quarta coisa do gnosticismo era que eles tinham uma cristologia totalmente errada. Eles diziam, é interessante analisar que no gnosticismo, essa cristologia ela tinha dois viés. Tinha uns que diziam que Jesus era um emissário, que veio ao mundo para trazer a mensagem da encarnação física, eles diziam isso. Mas outros negavam a divindade de Jesus Cristo. E eles falavam que Jesus Cristo não tinha se encarnado, mas que era apenas uma representação. Que, se vocês analisarem o próprio texto grego, aí você tem o docetismo, que quer dizer aparente, mas não real. Então, você analisa que o gnosticismo, ele tinha seus erros. E aí, esse gnosticismo, ele trouxe uma influência negativa, impactando alguns cristãos. De modo que nós vamos ter, por exemplo, Irineu de Lyon, nós vamos ter Tertuliano, que vão responder a essas correntes gnósticas, ok? Esse gnosticismo, desde 1945, se nós analisarmos aqui, a Nag Hammadi, lá do Egito, que nessa biblioteca de Nag Hammadi, 1945, aí foram encontrados o Evangelho de São Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena. São os textos gnósticos produzidos. E tem muita gente que estão lendo, muitas pessoas estão lendo esses evangelhos gnósticos e estão tentando pregar nos púlpitos de nossas igrejas. Lamentável. Então, nós podemos compreender isso. Agora, que fique bem claro uma coisa, não tinha um só tipo de gnosticismo, tinham vários tipos. O autor fala em alguns, o pastor Ezequiel Soares, lá no livro dele, mas eu quero pontuar aqui 8. Eu não vou, se der, Caio, para tu botar aí na tela, aparecendo para ele. Gnosticismo semítico ou siríaco, gnosticismo egípcio, gnosticismo cristão, gnosticismo dualista, gnosticismo moderado ou sincrético, gnosticismo marcionista, gnosticismo judaico e o gnosticismo islâmico. Nesse gnosticismo siríaco, eles diziam que havia uma luta entre a luz e as trevas. Eles diziam claramente que as figuras bíblicas, como Adão e Eva, eram simbólicas. No gnosticismo egípcio, eles, que vêm lá de Alexandria, onde tinha a grande biblioteca, misturavam a cultura egípcia, como Ísis e Osíris, mesclado com os cristãos, e os 7 anos davam ênfase aos filhos de Sete, como tipo de um redentor espiritual. O gnosticismo cristão, eles tentavam reinterpretar o cristianismo com as ideias gnósticas. Eles afirmavam que Cristo, ele veio ao mundo apenas como espiritual para libertar a humanidade da ignorância, e do demiurgo, que era o Deus criador da matéria. Negava a humanidade de Jesus como docetismo e dizia que, na verdade, Jesus era só uma aparência. Nós temos aí o exemplo das escolas de Valentianos e Basílides, que reinterpretavam os ensinamentos de Jesus. Gnosticismo radical, eles faziam uma separação extrema entre o mundo espiritual e o material. O mundo material era visto como uma criação maligna do demiurgo, ok? Eles ensinavam isso. O verdadeiro Deus era inacessível e só poderia ser atingido pela gnose. Aí você tem o gnosticismo moderado, ideias gnósticas com outras religiões, como judaísmo, cristianismo, filosofia helênica. Tinha uma abordagem menos radical, e também eles, em relação à matéria, era imperfeita, mas não maligna. E aí eles tinham essas ideias. Gnosticismo marcionista, de Márcio Sinope,
ele rejeitava o Antigo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. Ele proclamava que Jesus veio revelar o Deus verdadeiro. Estabeleceu sua própria igreja. Gnosticismo judaico. Eles interpretavam os relatos da criação e as figuras bíblicas de modo simbólico e alegórico. Colocavam práticas esotéricas na interpretação e visão da Bíblia. E aí nós temos o gnosticismo islâmico. Nós temos os ismaelitas, os drusos, nós temos a ênfase que eles davam ao lado esotérico dos textos sagrados e assim por diante. Então você tem 8 tipos de gnosticismo, mas todos eles, na sua ênfase, trazem uma heresia em relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok? Agora veja como é que João começa. Olha como é que João começa. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, Sim. o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Então, muito bem, vamos lá. A primeira coisa que nós colocamos aqui é que a declaração de João, ele vai logo ao modo direto, ao ponto direto. Se vocês analisarem, não tem prefácio nessa carta. Como também não tem uma doxologia, uma bênção final. Ele vai direto ao ponto. E nesses primeiros 4 versículos, eles são os alicerces para os restantes dos versículos que se seguem no capítulo 1. Não é isso? Ou nos primeiros 18 versículos de João, de 1 João, ele usa os primeiros 4 versículos como a base para responder aos heréticos, aos gnósticos. Que nós já falamos aqui 8 tipos de gnósticos, não é isso? Ou de gnosticismo. Veja que João, ele começa combatendo. João não começa com raciocínio. Eu quero tentar provar para vocês. Eu li o teólogo falando de tal, da era tal. Eu quero dizer para vocês, não. Ele começa de modo direto, categórico. E quando ele fala de modo direto e categórico, ele vai logo direto ao: eu vou falar para vocês da palavra da vida. Eu vou falar para vocês do verbo que se encarnou. Porque essa questão de crer em Jesus Cristo é pelo Espírito Santo de Deus, é revelação. Então ele começa dizendo, como é que ele começa dizendo? Vamos lá. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Antes da criação, esse princípio aí, o Bereshit, lá de Gênesis 1. No princípio era o verbo, ou seja, antes da criação da terra material, ele já estava apontando aqui para uma criação anterior. Então veja que João, ele começa mostrando aqui o que era, não é assim? Ele não diz que Jesus veio a existir, ele não veio dizer que Jesus se tornou, como é que ele diz? Primeiro, vai. O que era desde o princípio. Pronto, vamos lá. Pronto. O que era. Então, se ele usa essa expressão, o que era desde o princípio, ele está dizendo, Jesus já existe. Antes que existisse céu, Jesus. Antes que existisse a terra, Jesus já existia. Antes que existisse o homem, Jesus já existia. João não está aqui tentando dar argumento, tentando dar uma prova, tentando provar que Jesus Cristo é isso. Ele diz, antes dele vir para cá, ele já era. Ele já existia. Pronto. Aí ele o que era desde o princípio. Ou seja, um princípio que eu não sei explicar qual é ele. É antes da criação. Aí João, ele começa prosseguindo a história dele. Vai lá, olha o que ele diz. O que ouvimos, o primeiro. O que era desde o princípio, o que ouvimos, Sim. o que vimos com os nossos olhos, Isso. o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Olha aí, agora leu 2, pastor Wagner. Pois a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos. Pois a vida foi manifestada, Isso. e nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ela estava com quem? Com o Pai. Então, se já estava com o Pai, já era o quê? Existia. Hein? Já existia. O que João está mostrando aqui é que a vida já estava com o Pai. E quando ele usa todos esses argumentos, olha aí, ele diz, com o Pai, não é isso? Nós ouvimos, não é isso? Temos ouvido. Tudo isso aqui está no perfeito grego. Está lá no perfeito, mas tem resultado no presente. Agora, quando ele diz, estava com o Pai, temos visto, não é isso? Ele está falando da eternidade de Jesus. Antes de todas as coisas, ele já era. Ele já existia. Ele já estava com o Pai. Rapaz, é negócio sério. É muito fácil um camaradinho aí na internet que não tem Jesus. Eu vou mostrar para vocês que Jesus é uma farsa. Bebendo cando, fazendo toda essa vergonha. Não tem nenhum temor de Deus. Eu vou mostrar para vocês que Jesus não existe. Primeiro, uma pessoa que faz isso, ele quer ibope. Segundo, uma pessoa que faz isso é totalmente incrédula. Terceiro, uma pessoa que faz isso não tem respeito com a crença dos outros. Falei. É interessante notar que João ele diz o seguinte: nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos. Isso. Então é a experiência pessoal daquilo que o senhor falou a princípio. Ninguém vai contestar uma experiência pessoal nossa, é o que ele está dizendo. Ele era e nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos. Porque o que o pastor Adalberto está dizendo aí é que João queria que todos soubessem que esse ver, esse ouvir, não era figura de linguagem, era algo real, literal. João está dizendo, nós vimos, não era um negócio de dizer, é uma ideia, diferentemente de alguém que vai ler um livro, que vai ler uma teoria. E não somente eles viram aquilo que era literal, eles tiveram a experiência com ele. Sim. Mais interessante ainda é que hoje não cabe esse tipo de teoria. No tempo de Jesus, muita gente não sabe, mas tinha mais ou menos 20 Cristo, se intitulavam
Cristo ungido, e mesmo assim não foi capaz de barrar essa história, a vida dessa figura solitária, né? Isso. E impactando vida até os dias de hoje. Porque veja bem, o que nós estamos falando aqui é que essa expressão que está aí no texto, vimos, ouvimos, aí vem mais, apalparam. Veja aí Lucas 24:39. Tudo isso é uma prova de que a igreja que vivia nos dias de Jesus Cristo, ela sabia que não era uma invenção, que não era uma criação, e também que Cristo não era uma aparência, como o docetismo dizia, que Cristo não era só um ser espiritual na mente deles. Cristo foi real, Cristo foi verdadeiro, Cristo esteve entre eles. É palpável. Vamos ver aí, Lucas 24, vai. 39. Lucas 24:39. Vamos lá. 39. E vede as minhas mãos e os meus pés. Vede as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Pronto. Então, lá em João, agora a gente vai voltar para lá, aí ele diz o verbo da vida. Vamos separar essas duas palavras, verbo, logos, e a vida. Quando ele usa a palavra verbo, se vocês analisarem no próprio texto, é um nome e não simplesmente uma ideia. E quando ele fala da vida, está falando da operação que essa vida dá. Oh, coisa linda. Jesus é o verbo, é o nome. Esse nome aqui é o verbo, é a palavra. Deixa claro que não era uma ideia de uma revelação. Mas quando diz o verbo da vida, é que quem recebe esse verbo da vida sente a operação dele na alma, sente o gozo de Jesus dentro do seu ser. Eita, meus irmãos, oh coisa boa, oh coisa boa, não é isso? Aí quando, vamos verso 2, olha o verso 2 aí, vamos correr, vai. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha, a vida eterna que estava com o e nos foi. Aqui você tem a independência de Cristo com o Pai. Ele está com o Pai, mas ele ao mesmo tempo é independente. Isso mostra que ele tem a vida própria. Não é isso que o texto está mostrando aí? Ele tem a vida própria. E o interessante aqui é que esta vida eterna, quem é a vida eterna? É o próprio Cristo. Ela se manifestou e operou no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos. A operosidade dessa vida mostrava o efeito. Aí ele diz assim, olha, aqui você tem, observem bem, a vida estava com o Pai, não é assim? Que é a vida. E essa preposição com, ela mostra a igualdade com o Pai, não é isso? Está aí no verso 2. Aí observe bem que ele traz essa mensagem. Verso 3, vamos lá, vamos correr aqui. O que vimos e ouvimos... Não, é o 3, vamos lá. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aqui o apóstolo João, olha aqui, eu até coloquei. Coisas que João disse sobre Jesus, ele já era, ele tinha uma eternidade, estava com o Pai, ele era real, todos viram, ele é o verbo da vida, ele não era uma ideia, ele é a vida eterna, aí você tem a personalidade. Agora, a encarnação, gente, é muito interessante, é que a encarnação, ela é a base da nossa comunhão. Olha que João diz assim, aqueles que viram, o que temos visto e o que temos ouvidos. Ou seja, quem não viu nem ouviu não pode ter a comunhão. A comunhão com Jesus Cristo, a base da comunhão é a encarnação de quem? De Jesus Cristo. Quem não viu a Cristo, quem não recebeu a Cristo pela fé, não pode ter comunhão. E observem bem que essa expressão grega, que tem a finalidade, para quê? Olha o que ele diz aí, vamos lá, olha aí. Para que também tenhais comunhão. A fim de quê? Para que tenhais comum. A mensagem cristocêntrica da encarnação do verbo é a base do quê? Da nossa comunhão. E o interessante aqui, que nesse capítulo, essa mensagem que é divina, essa mensagem que está conosco, ela tem uma prova. Qual é a maior prova de que essa mensagem está em nós? Primeiramente, a comum. Se Jesus está em nós, nós temos o quê? Comunhão. Comunhão pelo sangue, comunhão pela intimidade. 1 Coríntios 9. Mas ele mostra que há uma prova desta comunhão, que a base é a encarnação. E essa comunhão, ela tem uma marca. Observem bem, olha o que ele diz. Vai lá. E para que tenhais comunhão conosco. Isso. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, conosco, se vocês analisarem no próprio texto, olha, você tem a humana conosco, não é isso? Agora, ela é divina, ela é com Deus e conosco, não é isso? Ela é com Deus e conosco. Há duas coisas, o elemento espiritual se mistura com o humano, o divino com o humano, é o Deus vivo em nós. Por isso, primeiro, não pode haver comunhão com o meu irmão, se primeiro não haver comunhão com Deus. Essa é a base. Aí você me pergunta, pastor, e como é que se prova, como se comprova que ele está em nós? Aí vem o verso 4. Não está aí na lição, mas vamos ler o 4, vai lá. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que coisa João está dizendo que escreveu? Sobre a comunhão. Mas ele está falando, ele está tratando do quê? Da encarnação. Ele está dizendo, esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Ou seja, olha para cá. Quando ele diz esta é a mensagem, ele está dizendo a base da comunhão é a mensagem. Quem é a mensagem? É Jesus. A base da comunhão é Cristo. É isso? Aí quando ele diz, e a prova disso é que essa mensagem, ela traz para vocês. Ela é tão real, ela é tão verdadeira que ela provoca duas coisas. Uma, ela provoca alegria. Ele diz assim, a alegria que eu vou dar a vocês, ninguém
tira. E agora João está dizendo: o que eu estou escrevendo é para que a vossa alegria seja. Então como é que pode um crente que diz que é salvo ainda andar atrás de alegria? Como é que diz... Meu Deus, tu está filmando, Caio? Bota para cá que eu vou começar. Como é que tu diz que é crente, é salvo, recebeu a maior vida, a vida verdadeira, e está atrás de alegria? Culto de alegria, manhã de avivamento de alegria. Então Jesus não está dentro de ti. Porque João está dizendo que eu já estou escrevendo, eu só estou escrevendo aqui que a mensagem da vida é o verbo. Ele se encarnou, ele deu a vida. Agora diz: o que eu escrevo é para que a vossa alegria seja completa, porque ele já nos deu a vida. Se Jesus me deu a vida, por que eu ando em busca de vida final de semana? Vocês podem ficar chateados, mas observem bem como é que pode um crente que diz que recebeu a vida, a maior vida, o dom da vida, a vida perfeita, absoluta, e ele anda atrás de vida. O culto hoje foi frio. Frio por quê? Se Jesus está vivo. A mensagem não foi viva. Não foi viva porque se eu estou falando é do Cristo que nos deu a vida eterna. Eu não gostei do louvor. Se o louvor está dizendo que ele vive, que ele morreu, que ele ressuscitou, está falando do verbo da vida. João está dizendo que eu estou escrevendo é só para dizer a vocês que a alegria de vocês é o quê? É completa. Meu Deus do céu. Olha para cá. Tu está filmando, Caio? Duas coisas que comprovam que Jesus vive em nós. Primeiro, vamos colocar três coisas que Jesus vive em nós. Tu está filmando, Caio? Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Uma igreja que vive o evangelho de Cristo, ela tem três coisas. Primeiro, comunhão. Segundo, alegria. Terceiro, generosidade. Quais são as três coisas? Comunhão, alegria, generosidade. Então veja bem, João está dizendo, ele nos chamou para como? Quem está em Cristo é bom de briga? Quem está em Cristo cria desunião? Quem está em Cristo reparte? Quem está em Cristo divide? Quem está em Cristo separa? Não, porque está em quê? Está em comunhão. Agora a segunda coisa, quem tem Jesus tem tristeza? Quem tem Jesus está acabado? Quem tem Jesus anda em busca de outra coisa? Quem tem Jesus anda em busca de novidades? Quem tem Jesus já tem a vida, verdade. Por isso tem alegria. Eita. Falei, sim. O texto diz alegria completa. A palavra completa significa não falta nada mais. Não tem que buscar absolutamente mais nada. Então, aí o pastor Adalberto só mexendo. Eu tô para não seguir, mas preste minha atenção. Completa é aquilo que já está abastecido, suprido. Então, quando eu vou para a igreja, veja bem, eu já expliquei aqui, eu posso, pelas lutas como humano, eu posso ter dor, eu posso ter tristeza humana, sim, eu posso ter lutas, mas com Cristo em mim, nada mais apaga. Paulo diz claramente em Romanos 8, 35 em diante. Ele diz assim: nós somos entregues à morte do dia, e eu quero dizer para vocês que nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem a angústia, nem a tribulação, nada me separará do amor. Por que tinha crente que queria morrer por causa de Jesus? Por que tinha crente que perdia os seus bens por causa de Jesus? Porque o que falou o pastor Adalberto, a alegria dele era tão completa. Vocês sabem qual é o maior problema hoje? É que os pastores e até os nossos cultos têm que ter Silvio Santos de auditório. Tem que ter os animadores de plateia. Tem que ter a gnose. Como é a gnose? A gnose, gente, vamos acabar com isso. Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá, olha pra cá. Acabe com isso. Nós não temos gnose espiritual. Nós não temos essa ideia. Fecha os olhos, você vai ver. Não, você não vai ver nada. Abaixa a cabeça, se concentre. Gente, evangelho é relacionamento. Evangelho é conhecer a Cristo. Meu Deus do céu, onde está essa igreja? Eu fiz curso de hipnose. Você pode fazer alguém entrar em transe na igreja. Fecha os olhos. É claro que nós temos a nossa liturgia. O cristão vai orar, já tem aquela prática para se concentrar. Não é para sentir Deus, é para não se distrair. Conquistar o seu redor, é assim ou não é? Mas o próprio Strong diz: eu não sinto Deus porque eu fecho os olhos. Eu sinto Deus porque Cristo vive em mim. O verbo se fez carne e habitou entre, e vimos a sua glória. João não está dizendo fecha os olhos. João não está dizendo vai descer algo aqui tremendo esta noite. João está dizendo o que a gente já viu, o que as nossas mãos já pegaram, o que os nossos olhos contemplaram, o verbo da vida. Um exemplo bem prático, pastor, da completude aí, é você pegar um recipiente, enche ele, aí ali não entra mais nada. Ou seja, ele não precisa mais de nada ali. Ele não precisa. É o crente que tem a palavra e que tem a vida eterna já em Jesus. Se ele tiver a vida eterna, pastor Wagner, se o verbo revelado, gente, o verbo revelado está lá em Mateus 1:23. Né? Darás à luz o filho e o seu nome será Emanu, que traduzido é o quê? É Deus conosco. Aí a mulher samaritana vem de um homem que diz tudo sobre a minha, acabou. Quando o próprio Jesus vê Natanael, aí ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há. De onde tu me conheces, Jesus? Só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores tu verás o céu aberto, o filho do homem. Eu te vi. Ou seja, agora que o pastor Adalberto falou, olha o que ele diz: os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam e nós o ouvimos. Ele está dizendo, não é lenda, não é ficção, não é história, é realidade. Mas sabe por que os crentes hoje, eles chegam na igreja com essas ideias? É porque na verdade nunca conheceram a Cristo de verdade. Quem conhece a Jesus de verdade é tão feliz com Ele, é tão alegre com a Bíblia, é tão feliz com o hino da harpa que é cantado. Quem conhece Jesus de verdade, não chamaram Policarpo e não disseram para Policarpo: nega. Ele disse: negar como? Negar como esse homem durante 50 e tantos anos? Ele só me fez o bem. Como é que eu não vou ser fiel a Ele até a morte?
generosidade. Aí tem muita referência aqui, eu não vou falar, mas tem Atos 2, 45, Romanos 15, 26, 2 Coríntios 8, 4, 9. É impossível um crente cheio de Jesus ser miserável. É impossível um crente cheio de Jesus ser avarento. É impossível um crente cheio de Jesus ser orgulhoso. É impossível um crente cheio de Jesus ser de panelinha. Porque com Jesus ele cria comunhão, com Jesus ele te dá alegria, e com Jesus você é o quê? É generoso. Sim. Teve um amigo meu que foi dar uma palestra na China. Está com uns anos que ele foi lá. Ele ensinou 8 horas e o povo querendo ouvir mais. Ele pensou. Aí ele, curiosidade dele, ele disse: mas qual é a linha de pensamento de vocês? É isso, aquilo? Ele disse: não sabemos nada disso. Nós conhecemos a Jesus e a Bíblia, nós queremos isso. Nós não entendemos nada dessas coisas que vocês falam lá para o Brasil e em outros países. Rapaz. Ele deu vontade de se converter de novo. Tá vendo? Aqui eles querem só novidade, né? Só novidade, eles não querem o que está na Bíblia, não querem viver o que está na palavra. É assim ou não é? Deixa eu dizer uma coisa, não importa se eu sou quieto, olha para cá, pai. Não importa se eu sou quieto, não importa se eu canto, Jesus é tudo para mim. Não importa se eu canto, Jesus é tudo para mim, Jesus é. Não importa. O que importa é eu saber se ele está, se eu conheço ele. Oh, aleluia. Se ele vive em mim. Essa é a diferença. Porque se ele vive em mim, se disserem, vão te matar por causa de Jesus, eu estou nas mãos dele. Se ele está em mim, aí eu posso estar como Paulo dentro do navio, todo mundo desesperado, mas eu dizendo, ele está comigo. Se eu sei que ele está em mim, eu não vou temer nada. Sabe o que está faltando? É esse tipo de crença em Jesus Cristo em nós, de Jesus Cristo em nós, não é isso? Então, a generosidade, não vou falar. Aí ele diz, como Pai e seu Filho, a eternidade, ok? Aí ele diz, a nossa alegria, ela é completa. Essa alegria aqui, meus irmãos, era que os leitores dependiam daquilo que falava de Jesus. A alegria, tu quer ter, bota pra cá, tu quer ter alegria de verdade? Dependa do que o Evangelho diz de Jesus. Se você depender do Evangelho, você vai ter a alegria completa. Corre lá, 1 João 4, vamos correr aqui. 1 João 4 agora, é o segundo texto. 4 primeiro, né? Isso. Amados, não creiai em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então vamos logo respondendo. Leu o 3:24. Aí do mesmo livro. 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos, sim, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Pronto, preste bem atenção. Não tinha capítulo e versículo. Aqui João está mostrando o Espírito de Deus. Agora, quando chega no 3, ele diz, não creiais em todo. Aqui você pode observar pelo próprio texto que ele já está fazendo uma antítese. Ele está mostrando que tem o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, e agora ele começa falando do Espírito mentiroso. Olha como João era pesado. Não é isso? Você observa que no capítulo 1 ele diz tudo sobre Jesus, ele declara o que é Jesus para a igreja crer. Olha para cá, João, ele começa mostrando o seguinte: se vocês não querem a ideia gnóstica, vocês têm que crer no e o Evangelho é Jesus encarnado. Ele é a base da nossa comunhão, a base da alegria, a base da generosidade, a base da salvação. Eu vi, eu peguei nele, eu encostei, e eu não... E quem disser diferente aqui, meus irmãos, estão fazendo o quê? Estão mentindo. Pronto, acabou essa conversa, não foi essa? Então ele escreve o primeiro para refutar os gnósticos, já dizendo a verdade é essa. Mas no segundo capítulo, que é o 4 aqui que o autor está usando, ele está mostrando que nós temos que ter cuidado que existem os mentirosos. É isso. Aí ele começa dizendo, tem um espírito mentiroso e tem um espírito É por isso que ele começa dizendo, julgai todos os... Meu irmão, é tão interessante, professor César, que João, ele usa uma palavrazinha, me parece que no grego é agapetoi, ele está dizendo, vê aí, pastor Alberto, ele está dizendo amados, né? Assim, ele começa dizendo assim, meus amados, por que ele usou essa palavra amado? Não é isso? Agapetoi. Ele está dizendo, com ternura, meus filhinhos, meus amores. Seria assim, né? Meus amorezinhos, meus amores, meus filhinhos. Mas mesmo ele usando isso, ele usou isso como introdução. Ele diz, meus filhinhos, é um vocativo. Aqui ele está chamando, meus filhinhos, meus amores. Olha, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Vocês são meus leitores, são meus ouvintes. Vocês vão ler essa carta aqui. Eu quero pedir a vocês 2 coisinhas. Eita, João. 2 coisinhas importantes. Vocês não podem dar crédito e vocês precisam provar. 2 coisinhas para vocês. Não deem créditos e nem... E depois, provem. Quais são as 2 coisinhas? Se toda a igreja fizesse isso hoje, nós não tínhamos tantas heresias, tanta bagunça, tanto erro. Mas o pessoal não quer dar crédito. Na hora que a gente começa a falar aqui de falsos profetas, aí os irmãos começam na internet, esse aí não é pentecostal, esse aí não crê, esse aí é frio. É por isso que tu é enganado. É por isso que todo tipo de falso pastor e falso profeta te domina, rapaz. Acredita em tudo. A própria Bíblia diz, se Jesus não gostasse disso, olha para cá, Caio. Se Jesus não gostasse disso, ele não teria ido atrás de Tomé. E ele foi atrás de quem? Tomé andava dizendo, se eu não ver com os meus olhos, se eu não pecar com as minhas, se eu não ouvir a voz dele. Mas Tomé não estava negando Jesus. Tomé queria a própria experiência dele. Fala isso, não ouvi. Se quem acredita em tudo, não acredita em nada. É verdade. Então observe bem. Tomé diz, eu quero ver. Se Jesus soubesse que Tomé era um incrédulo real, ele teria ido atrás dele? Não. Ele não estava negando Jesus. Ele não estava rejeitando. Ele queria dizer, não, eu sei que você viu. Mas eu quero ele mesmo. E aí quando Jesus, todo mundo estava lá dentro, ele foi atrás do Tomé, não foi? Tomé. E Tomé foi o único que revelou aqui nessa passagem bíblica uma declaração extraordinária. Senhor meu. Essa palavra Kyrios, ele está dizendo, tu és maior do que o César, tu és maior do que qualquer imperador, tu és o Senhor sobre a morte, sobre o inferno, tu és Deus. Senhor meu e Deus. E nenhum dos outros falaram. Oh, rapaz.
Agora eu senti aqui a presença de Deus. É pesado. É forte, é forte. É forte. Porque é o seguinte, João não estava pedindo para a igreja não crer. João estava pedindo para a igreja avaliar e deixar de crer naqueles que eram mentirosos. Olha aí, pastor Vale, observem bem aí. Ele diz assim, olha, aqueles que estavam introduzindo os ensinos gnósticos. E eu já falei aqui, não vou repetir, 8 tipos de gnósticos, não foi assim? 8 tipos de gnosticismo. E cada um deles, olha aqui, eu coloquei aqui na lição, cadê aqui, pastor Vale? Já expliquei o gnosticismo, já expliquei, não é isso? Aí você pode observar, grupos que negavam a corporeidade de Cristo, é bionista. Aí você sabe o termo pobreza, negava a deidade de Cristo, negava a concepção virginal. O gnosticismo sírio, de Saturnino, Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, era uma mera aparência, não é isso? Gnosticismo egípcio, transmitido por Valentino, Cristo era a mente primogênito do Pai, negavam a crucificação e dizia que Simão transfigurou-se e foi crucificado. Gnosticismo judaizante, Cerinto, negava o nascimento virginal, pregava o docetismo, ok? Jesus não teve corpo físico, só tinha aparência. Gnosticismo pôntico de Márcio, o Deus de Israel era mau, Jesus não era o Filho de Deus no Antigo Testamento, Cristo era um Deus desconhecido, ok? E aí você tem aqui essas colocações. Aí você tem aqui a patrística, que são os pais da igreja, eu falei de Irineu de Lyon, de Tertuliano, que defendiam a própria existência do verbo encarnado, ok? Então, veja bem, que aqui João está dizendo, não deis crédito. Ele está combatendo essa ideia gnóstica, não é isso? Então, a primeira coisa é que, na verdade, os leitores deveriam não dar crédito. A segunda, qual era? Provar. Doquimazo, essa expressão doquimazo, significa passar por um teste. O interessante, professor César, nós temos o verbo doquimazo e nós temos também o verbo que é peirazo. Os dois querem dizer provar, só que o primeiro é provar com a certeza de que vai ter resistência. Já o segundo é provar sabendo que não vai dar em nada, que já é falso. Então, veja que João está dizendo, provem. Rapaz, deixa passar pelo teste, pelo crivo. Aí o irmão não quer nada, na hora que a gente fala, tem falsos profetas, é porque o pastor aí não crê. Zanga com a gente. E lá em Romanos, nós vamos ler aqui, senão não toma tempo. Mas lá em Atos 11, 17, está escrito, os bereanos Paulo pregava e eles iam fazer o quê? Examinar, provar, analisar. Agora, sim, naquela época que a população era menor, o tanto de falso apóstolo, falso profeta, falsos mestres, e João está dizendo, não creiam em todos, deem provas, analisem. Aí vem, e qual era o motivo de João pedir esse teste? Como é que diz aí o versículo, pastor? 2, né? É o 3, né? É o 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus... Não, é o primeiro, ainda é o primeiro. Vai lá. Provai se os Espíritos vêm de Deus. Porque já muitos profetas, Sim, falsos aí, profetas... Por que? Aí eu quero a participação de vocês. Por que ele está pedindo? Qual era a prova? Aliás, qual era o motivo dessa prova? Eu até coloquei aqui, né? Qual é o motivo? Por que João... Olha aqui. Qual o propósito desse teste? Por que João está dizendo, prova, irmãos? Analise, irmãos. Qual era o objetivo dele pedir isso para os irmãos? Está bem aí. Qual o motivo desse teste? Porque... Pronto, era só isso. Ele está pedindo para fazer um teste. Se não tivesse falso profeta, ele ia pedir? Ele está dizendo, façam uma prova, porque tem muitos. Ele não está negando o verdadeiro, mas ele está dizendo que entre os verdadeiros e os falsos, não é isso? Você tem que provar quem é falso e quem é verdadeiro. Prova, rapaz! Bora pra cá, Caio! Prova se esse camarada é de Deus, rapaz! Prova ele! Não é só, irmãos, eu estava ontem orando, eu tive uma visão. Não é isso não, qualquer um pode dizer que teve uma visão. Eu estava ontem orando e Deus falou comigo, qualquer um pode dizer isso. Prove, é com o fruto dele, rapaz. O que ele é no bairro, o que ele é em casa, como é com a esposa, como é ele com os crentes. Eita Deus. Ei, pastor, ainda tem... E eu vou parar, porque aqui, eu não sei não. Esses falsos profetas, leia aí, pastor Vale. 1 Pedro 2, 21. Aí depois o irmão pode ler Atos 13, 6, Apocalipse 19, 20. Mas esses falsos profetas, eles possuem duas características. Duas. Eles são falsos mestres, olha aí. 1 Pedro 2, 21. Isso. Para isso chamados. Desculpa. 2 primeiro. Isso. Deixando, pois, toda a malícia... 2 Pedro. 2 primeiro. Vamos lá. Houve também entre o povo falsos profetas. Olha aí. Como entre vós haverá também falsos João falou, mestres. Pedro falou. Agora ele está dizendo falsos? Não só falsos profetas, mas agora falsos mestres. Eles introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Isso, pronto. É a primeira coisa que ele fala. Os doutores do diabo. Não é isso? Os teólogos do diabo. Nós já falamos dele aqui, eu não vou falar. Mas ele mostra também que tem aqueles que são pseudos curadores. Olha aí, vamos ler só essa. Atos 13. Só essa. Verso 6. Atos 13, 6. Só essa aí. Vamos lá. 13, 6. Sim. Havendo atravessado a ilha toda, até Pafos, encontraram certo judeu, o falso profeta, chamado Bar Jesus. Falso o quê? Profeta. Ele era o quê? Falso profeta. E o que mais? Mago. Mágico, né? Ele era um mágico e ele era um falso? Profeta. Ele dizia que tirava o osso do povo. Agora eu vou falar. Pronto. Irmão, está tudo na Bíblia. Lê de novo. Havendo atravessado a Aí, ilha... quantos minutos eu estou pegando aqui? 1 hora, vai.
Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram um certo judeu mágico. Ó, vocês se lembram que um dos gnosticismos é que eles tinham a mistura do esoterismo, das supostas curas e de magia. Na Kabbalah, eles aprenderam isso. Não é isso? E hoje, na igreja, tem obreiros que não pregam mais a Bíblia. Mas eles querem pressionar o povo com o lado esotérico, Místico, né? o lado místico, no meio da pregação. Para, papai. Para. Eu já vi deles que pegam o celular. Não é assim? O que tu quer, Jesus? O que tu quer? Isso é só mentira e palhaçada, irmão. Não acredite nisso. Ah, mas ele falou que era certo. É o espírito do diabo nele. Mentira, espírito de mentira. E outra coisa, e Deus até pode usar ele, porque quem anda em busca de engano, Deus usa também para ele se cair mais no engano. Espírito disso. Aí, observe bem. Eu nem falei, bota pra cá. Então é o seguinte: quem vai para culto atrás de tirar osso, pregador que tira osso, pregador que derruba, pregador que tira aquilo, porque agora tem isso aí. Diz que tem uns que oram e aí baixa a barriga. Baixa a barriga. Hein? Tira barriga, tira cabelo, tira não sei o quê. Meu irmão, Deus não é barbeiro não para estar dentro de igreja, meus irmãos. Vamos parar com essa palhaçada. Deus não é ortopedista não para ele estar dentro ali. Não, ele faz milagre. Mas esses pregadores que andam com isso, e é um show, e é uma revelação, e bota para bailar, isso não é de Deus, gente. E olha, esse aí, ele era um mágico. E ele, depois vocês vão ler essa história. Então veja que João está dizendo, cuidado, provem, gente. Porque nós temos dois grupos, nós temos os verdadeiros e nós temos quem? Aí eu tenho que botar a prova, por quê? Aí João diz, para saber se procede de... Porque lá em 1 Timóteo 4, esse falso profeta, ele pode vir de 3 fontes. Do diabo, de Deus ou dele mesmo. Tem gente que a profecia é do próprio coração. Como é a profecia do coração, pastor? Eu vejo que ele aqui é um grande empresário na cidade, ele está crescendo, aí eu vou lá. É isso que o Senhor Deus manda eu te dizer. Tu vai crescer mais. Está na cara, se ele está sabendo negociar. Sim. Interessante quando é um contrato da compra de uma casa, o cara lê tudinho as cláusulas porque ele tem medo de ser enganado. Agora, quando é quando é na Bíblia, é mesmo. Na hora que ele não sabe, ele chama o advogado para... Cuidado, né? Assim, eu já vi isso. Ele vai vender a casa, não, mas ele tem que falar com o advogado, ele tem que falar com o contador. Aí, se é para a vida eterna, ele não lê o maior documento, que é o Novo Testamento. É assim mesmo. Então, vamos lá para nós correr aqui. Aí, João diz, provem para saber se vem de Deus. E aí, vamos correr. Vai lá, pastor, o 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Sim. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos aqui, eu coloquei aqui, não é isso? Esse aí é o... se procede de Deus, não é isso? Examinando os mentirosos. Observe a mesma coisa. João, ele agora vai colocar um credo. Ele vai colocar um credo para resolver a questão. Tem 2 maneiras de você saber se esse profeta é falso ou se ele é verdadeiro. Primeiro, veja se ele confessa Jesus Cristo em carne. Rapaz, não está aí? Veja se ele professa. Veja se ele professa em carne. Não é isso? O 2? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Isso. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí esse em carne, ele permaneceu. Mas quem confessa, ele não está dizendo apenas confessar. Porque tem gente que confessa, mas não vive o que confessa. E João está dizendo que era para confessar e ver se ele estava vivendo o que ele confessava. Um dia desse, eu conversando com um pastor, aí eu disse assim, rapaz, eu ouvi dizer que o pastor fulano de tal, já no fim da vida, teve um caso com uma mulher. Ele disse, teve, pastor, ele teve. Eu disse, rapaz, foi. Mas ele foi salvo, pastor. Eu disse, raparigando, sim. Porque ele não negou Jesus. Ué? Hein? É pesada, não é? Aí eu olhei assim para ele, ele disse, e eu te provo na Bíblia, pastor Zé. Vou te mostrar na Bíblia. Não negaste o meu? Irmão, isso o povo arruma coisa. Irmão, não adianta só confessar, tem que viver o que se confessa. De que? Olha para cá, tem pessoas mundanas que creem em Jesus? Tem pistoleiro que crê em Jesus? Tem. Tem deles que até nem, bate até na boca para não falar mal do nome, mas não vive o que Jesus diz. Por isso que ele disse em Mateus 7,21, nem todo que diz Senhor, Senhor. somente aquele que faz a vontade. E o próprio um historiador, Luciano de Samota, ele era crítico ao cristianismo, mas confessava que o Cristo existiu. É assim, tem muito, né? Eita, rapaz. Aí como é que diz aí, pastor? No 3 agora. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas todo? Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Por que ele usou a palavra espírito? Por que ele não usou a palavra pessoa? É porque, rapaz, é tão lindo. É porque João estava dizendo, olha como é uma pessoa espiritual. Ele estava dizendo que o espírito aí pode estar dominado pelo espírito do diabo. Pelo espírito de Satanás. É isso que ele está dizendo aí. Ou seja, a pessoa ou o falso mestre, o espírito dele pode estar dominado pelo espírito demônio. Pronto. Então ele não vai confessar. Vamos finalizar, verso 7. Verso 7, vai lá. Muitos enganadores, 2 João 7, versículo 7. Isso. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Lê de novo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Volta pra cá, Caio. Volta pra cá. Vamos lá. Se nós analisarmos essa palavra no original, deixa eu colocar aqui. Planos, digam comigo. Planos. Vamos lá. Planos. Essa expressão aí é enganador. Só que aí é o itinerante. Só que essa palavra aí é um vagabundo. Eita. É alguém que pensa errado e que quer levar outros a pensarem
errados. Ele é um trapaceiro, ele é o quê? É um impostor, ele é um vagabundo. Não está aí? É vagabundo. Ele não tem o que fazer, ele fica o dia todinho falando mal de Bíblia, falando mal de igreja, falando mal de tudo. Falando mal de pessoas sérias. Olha o que João está dizendo. Eles andam no caminho errado e querem levar, como? Outra caminho errado. Eita, meu Deus do céu. Vou parar. Olha aqui. O ponto, esse aí nós já falamos. A afirmação apostólica da corporeidade. Irmãos, e meus queridos participantes aqui. Isso aqui é tão sério, bota pra cá, Caio. Vamos encerrar com essa. Pastores, professor César. Negar a corporeidade, a encarnação, é dizer que não há salvação. Entenderam agora? 1 Coríntios 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Todo esse ataque à encarnação é porque Jesus, para nos salvar, ele teve que se humanizar, se tornar carne e vir a este mundo e nos dar a vida eterna. E o pastor, ô irmão, é tanta coisa. Eu vou marcar um dia, viu, Caio? Para nós fazermos aqui que aqui, olha, só aqui eu fiz 20 páginas. 20 páginas. Aí não tem tempo. Eu não tenho como. É um estudo. Aí, olha, eu coloquei coisa demais aqui para os irmãos. Mas eu vou só, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Olha, sobre a afirmação apostólica. Aí, observem bem. Vou só falar esse ponto aqui do pastor Ezequiel Soares. Como é que as seitas atuais dizem sobre Jesus? Primeiro, o mormonismo, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Jesus é o filho literal de Deus Pai e um irmão espiritual de Lúcifer e de toda a humanidade. Ele é um dos subordinados a Deus Pai, alcançando divindade por progresso espiritual. Acredita que ele nasceu de uma relação física entre Deus Pai e Maria e ensina que Jesus é distinto do Pai em essência e natureza. Quem é que prega isso? Os mormons. Como refutar? João 1:3. Isaías 43, 10, 11. Islamismo, Jesus, que é Isa, é considerado um grande profeta, menor do que Maomé. Nega sua divindade, a doutrina da Trindade, afirma que Jesus é apenas um ser humano, rejeita a crucificação e a ressurreição e acredita que ele foi levado ao céu antes de morrer. Nós sabemos na Bíblia, João 8:58, Jesus disse: eu sou maior que Abraão. Então, se ele é maior do que Abraão, é maior do que Maomé também. Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus, já citamos aqui a expressão de Tomé 20:28, Jesus é Deus. Testemunho de Jeová. Jesus é um ser criado, identificado como arcanjo Miguel, antes de vir à terra. Nega a divindade de Jesus. Afirma que ele é um Deus menor. Ensina que ele não ressuscitou fisicamente, mas como uma criatura espírito. Como responder aos testemunhos de Jeová? Colossenses 1:16, 17. Jesus é plenamente Deus, João 1:3, e Jesus ressuscitou fisicamente, Lucas 24:39. Cristianismo científico, nega a divindade de Jesus, vê ele apenas como exemplo divino, rejeita a expiação literal e também interpreta a sua obra de modo metafórico. O espiritismo, o que eles ensinam sobre Jesus? Jesus é um espírito evoluído, um mestre moral, negando a sua divindade. Rejeita a salvação pelo sacrifício de Cristo e enfatizando a evolução espiritual e o karma. Como responder? Ninguém é salvo pelas obras, Efésios 2:8, 9, e Jesus é mais que um mestre moral. Ele é aquele que habita todas as coisas, Colossenses 2:9. Judaísmo ortodoxo nega Jesus, que Jesus seja o Messias, o Filho de Deus, considera ele um falso profeta do judaísmo. Por isso que eu falei aqui. E aí como combater? Isaías 53, Miqueias 5:2. Candomblé e a Umbanda. Como é que Jesus é lá? Espírito de luz, uma figura associada às práticas religiosas. Como refutar? Atos 4:12, Mateus 4:10. Todas as crenças erradas sobre Jesus. E quando aí estiver falando, tu pode colocar na tela tudo isso para os irmãos observarem. Vamos orar com o professor César, pastor Wagner das Bênçãos Apostólicas. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Chegamos em mais um final de semana, né, e para esse domingo, dia 19 de janeiro de 2025, temos aqui a nossa aula ministrada pelo nosso querido pastor Osiel Gomes, né, seja nesse domingo ou seja em qualquer outro dia que você venha ministrar sua revista de Escola Bíblica Dominical com a temática A Encarnação do Verbo, a nossa lição de número 3. Tá? Então nós recompartilhamos aqui a aula do nosso querido pastor Osiel Gomes, esperamos que seja bênção para a sua vida, tá? Que seja de grande edificação e crescimento espiritual, e ele apresenta aqui, né, a sua aula, apresentando os tópicos, a introdução, né, as heresias que negam a corporeidade de Cristo, né, no nosso ponto 1, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, né, que os apóstolos, né, afirmaram isso, né, o apóstolo João, ele deixou isso muito claro na sua epístola, né, como essas heresias se revelam hoje, né, nós vemos aí sobre o gnosticismo, né, muitas entidades aí identificadas como seitas, né, desqualificando Jesus como um homem, né, o Deus encarnado, como homem de fato, com carne e osso, né, com corpo físico, né, outras dizendo que ele é irmão de Lúcifer,
né, um filho de Deus, irmão de Lúcifer, ou um Deus menor, né, e outras questões heréticas, né, que infelizmente acaba deturpando aí, e muitos têm, né, seguido esse caminho, esse rumo aí. Mas louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Zé Gomes, da nossa Escola Bíblica Dominical, por esse importante ensino bíblico para o nosso crescimento e aprendizado espiritual. Lição de número 3 para o dia 19 de janeiro de 2025, ou qualquer outro dia que você esteja assistindo essa aula, né, para o seu conhecimento e crescimento espiritual. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula em nome de Jesus, Deus te abençoe, né, Deus te dê sabedoria, te dê conhecimento, entendimento, tá bom? Para que você possa estar ministrando a sua lição de escola bíblica dominical.